quanta coisa que eu preciso me cuidar. Paulo fala inspirado pelo Espírito Santo, porque ele sabia muito bem que nós, como crentes na pessoa de Jesus, nós depois, preste muita atenção no que eu vou dizer agora, depois que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você também declarou guerra ao nosso inimigo. Você entendeu isso? Depois que você aceitou Jesus, você declarou guerra contra Satanás. Você está em guerra. Vire para o irmão que está ao seu direito, à sua esquerda, e diga: você está em guerra. Diga isso para ele aí. Glória a Deus. Irmãos, nós vivemos em dias difíceis. Em especial, famílias, crianças, os casamentos, o povo, não é? Mas Deus quer que nós vivamos livres. Esta é a preocupação do nosso Deus. No livro de 2 Coríntios, Paulo escrevendo no capítulo 4, versículo 4, ele diz: o Deus, com letra minúscula, deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E lá em 1 João 5,19, João diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sobre o poder maligno. O Deus deste século, o príncipe das trevas, ele é que comanda o mundo. É ele que comanda o mundo. É ele que de verdade está na frente de tudo que você imagina. Você fala: mas como pode ser isto? Deixa eu dizer uma coisa a você. O inimigo de nossas vidas, ele trabalha de uma forma bem sorrateira. Ele faz com que nós muitas vezes não consigamos enxergar que é ele. Hoje, nós vemos pessoas com algum tipo de enfermidade repentina e que por muitas vezes, sem explicação, a pessoa está doente. Aí você fala: mas ação maligna. Não estou aqui para espiritualizar, mas 99% das doenças são malignas. Pessoas que têm pesadelos e sonhos ruins, quase que toda noite, opressão maligna. Também problemas comportamentais e relacionamentos constantes, pessoa que não consegue ficar casado, pessoa que não consegue de forma nenhuma viver bem com a esposa, com o marido, com os filhos, com os parentes, com os vizinhos. Opressão maligna. Mais do que isto, ansiedade e falta de paz constante. Opressão maligna. Ô pastor, opressão maligna, tá? Que mais? Sons e visões que aterrorizam, principalmente durante a noite, opressão maligna. Mas tudo isso é opressão maligna. Mas como é que eu posso provar isto? No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 14, Paulo diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Olha só. Nós vivíamos no domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então vamos lá. Quando você conhece ao Senhor Jesus, quando você entrega a tua vida a Ele, a tendência natural é que a partir de então, você deixe de estar sob o domínio das trevas. Mas pastor, eu conheço tanta gente que canta, que vem à igreja, que tem cartãozinho de membro, mas boa parte do que o Senhor falou vive. Sabe por quê? Porque está faltando alguma coisa. E hoje o tema é como as trevas espirituais militam em nosso meio. Uma das coisas, o reino de Satanás, toda a sociedade,
Toda a sociedade está debaixo da ação das trevas espirituais. Irmãos, eu estou para fazer um podcast sobre este assunto que existe hoje no mundo. Não é no Brasil, não é em São Paulo, não é em São Carlos. No mundo existe hoje uma sociedade demoníaca que domina todos os ramos da sociedade, tudo que você possa imaginar. E esta sociedade, ela vive debaixo das trevas espirituais. O inimigo domina nações, reis, imperadores. E você fica pensando, mas como é que pode ser isso? Não precise ir longe, aqui pertinho do Brasil. Venezuela. Vê o que o povo passa lá. Mas por quê? Porque existe uma força demoníaca que não tira do poder algumas pessoas. Então veja só, toda a sociedade que não conhece a Deus, que não conhece o Evangelho, vive debaixo da ação das trevas espirituais. Isto é no seu trabalho, isto é no teu comércio, isto é na fábrica, sempre tem. Mas quando você está debaixo das asas do Senhor, você não tem que temer nada, porque o anjo do Senhor te cobre. O Senhor cuida de você, mas para isto exige algumas coisas de mim e de você. Que mais? O reino de Satanás é conhecido como reino, como trevas espirituais. E está nas artes, está nos entretenimentos, na mídia, na comunicação, no governo, na política, na economia e nos negócios, na educação e na ciência, no meio da família, dentro da igreja e nas religiões. Pastor, é isto, é isto. Existe de verdade, no reino de Satanás, essa coisa chamada trevas espirituais. Irmãos, hoje, vou falar do Brasil, a maioria, artistas, cantores, estou falando seculares, maioria, todos eles são envolvidos com trevas espirituais. Eu fico assim, preocupado quando eu vejo os nossos cantores gospel, não é assim que eles gostam de ser chamados? Cantores gospel, e eles pegam pessoas do mundo secular e grava junto, faz, não vou dizer nem louvor, faz show junto. Eu fico olhando aquilo e dizendo, mas como é que pode? Se a minha Bíblia diz que treva com luz não mistura. Não mistura. Pastor, mas então, o camarada, ele cantava música evangélica, e ele então foi para o mundo secular, e ele morreu, e ele foi para o céu. Irmão, eu não estou aqui para julgar ninguém, não tenho este direito, mas a minha Bíblia diz que treva e luz não se mistura, água e óleo não se mistura, ou você é, ou você não é. Não existe terceira via, ou é mundo espiritual, quando nós falamos luz, ou trevas espirituais, que é a própria treva. Nós precisamos cuidar disso. Nós estamos vivendo numa batalha espiritual constante. Por isso que lá em Efésios capítulo 6 fala sobre a armadura de Deus. Por quê? Olha só. Pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra os poderes e autoridades, mas sim contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Olha só onde eles estão. Então vamos lá. Elas existem, as trevas? Sim, e são poderosas. Mas eu e você somos luz. Nós temos que ter consciência disso. O reino da luz, ele é superior ao reino das trevas, glória a Deus. E a Bíblia, ela está cheia de exemplos de que Jesus, os próprios apóstolos, eles não deixavam a peteca cair. Sabe por quê? Porque o Senhor era com eles.
Pega a história da igreja do primeiro século, até Constantino entrar na parada e mudar tudo. A igreja só sofreu, mas os homens morriam a fio de espada, morriam comidos por animais, mas eles não negavam, eles não deixavam para trás, não é mesmo? O evangelho genuíno, que é poder de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você vivemos numa batalha espiritual constante. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As trevas espirituais se manifestam em territórios, corpos, sejam de humanos ou de animais. Animais? Irmão, nós tínhamos um irmão, Raimundão era o nome dele. Esse irmão Raimundo, ele cuidava de drogados. Ele tinha uma clínica, deve ter até hoje em Guarulhos. E nós tínhamos uma amizade muito boa, ele ficou comigo quase um ano, numa região muito difícil, onde tinha muito drogado, muitas pessoas precisando de Jesus. Ele ficou comigo um ano, para a gente evangelizar, tanto que hoje tem uma grande igreja lá, que eu já contei para vocês aqui a história, uma igreja chamada Igreja da Fartura. E o Raimundo ficou comigo. E o Raimundo, presta atenção nisso, lá no capítulo 5 de Marcos, tem aquela passagem de um homem que vivia nos sepulcros, né? E quando Jesus chega lá, o diabo se manifesta, que ele tinha legiões de demônio, tá? Legiões. Sabe quanto é uma legião? Daqui a pouco eu falo para vocês. Ele tinha legiões, ele não tinha uma legião. Tinha legiões. Quando Jesus chega, o que acontece? O diabo fala, não manda nós entrar nos porcos. Lembra dessa passagem? E os porcos se precipitaram no abismo. O Raimundo tinha esse trabalho de recuperação de viciados. E a maioria dos viciados que lá iam, sempre, e até hoje é assim, são pessoas que têm espírito maligno no seu corpo. A maioria. E quando chegava lá, e ele criava galinha, ele criava ovelha, ele criava pato, para poder manter aquilo. E era grande o espaço dele. Eu lembro, irmão, como se fosse hoje. Nós expulsávamos o demônio do cara aqui. O demônio entrava nos patos, entrava nas galinhas. Era uma coisa terrível. Só quem via, você falou, não é possível, as galinhas começavam a se torcer e muitas delas morriam. Você fala, pastor, se você nunca viu isso, pode ter certeza, eu vi com os meus olhos. As trevas espirituais se manifestam em territórios, corpos, sejam humanos ou de animais. Territórios, corpos e animais. Isto é uma guerra espiritual, né? E outra coisa, como eu disse, sempre de maneira sutil e atraente. Sutil e atraente. A Bíblia diz em 2 Coríntios, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Entendeu? Se transforma em anjo de luz. Eu disse que existe luz e trevas. Aí você pensa que a luz não é luz, é trevas, porque ele se disfarça. Muito bem. Como é que eu e você, como é que a sua família pode manter a consciência alerta das trevas espirituais? Primeira coisa, busque e cultive o discernimento espiritual. O que está faltando hoje? Discernimento espiritual. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo no mundo, né? Eu vou falar aqui do meu campo de trabalho. Eu vejo irmãos, irmãs, jovens, que
fazem algumas coisas que você fala, mas não é possível, aquele irmão fez isso, aquela irmã fez isso, aquele moço fez aquilo. Você fala, mas como é que pode? É gente que tem tempo de cristão, é gente que tem tempo de crente. Por quê? Falta discernimento espiritual. As pessoas, elas não avaliam que as suas atitudes vão trazer consequências danosas para o corpo de Cristo. As pessoas não têm discernimento espiritual. Então, para que eu possa me manter com a consciência alerta das trevas espirituais, primeira coisa, eu preciso ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual é o que Pedro fala no capítulo 5, versículo 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé. Mas como é que eu faço isso? Tendo discernimento espiritual. Muitas pessoas acham que pecado é só adultério e fornicação. Sabia disso? Ah, mas eu não adulterei, eu não forniquei. Né? Ah, irmão, se o pecado fosse só isso. Às vezes as suas atitudes, a sua fala, a sua ação traz muitos prejuízos para o reino de Deus. Muitos. E não é pouco, não. Sabe, hoje nós vivemos num mundo em que o evangelho está sendo envergonhado. As pessoas não conseguem mais discernir que elas vão trazer de verdade vergonha para o evangelho. Eu falei com um homem da nossa igreja há poucos dias atrás, e ele ficou bravo comigo. Eu falei, o senhor precisava criar vergonha na cara. O senhor é um pastor. O senhor dirigiu igreja. O senhor envergonhou sua esposa, seus filhos, seus netos. E ele não gostou. Não gostou. Por quê? Porque está sem discernimento espiritual. Parece que o diabo tampou os seus olhos. O diabo colocou uma venda e a pessoa, ela não está nem aí. Quantos estão envergonhando o evangelho? Mas que Deus tenha misericórdia da igreja e nós tenhamos discernimento espiritual para entender as astutas ciladas do diabo. Que mais? Não ignore as orientações da palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, o que está acontecendo hoje? Esse negócio aqui chamado Bíblia saiu de moda. A gente só lê a Bíblia quando o pastor da congregação aqui da sede fala, vamos abrir a Bíblia para fazer leitura oficial. Fora disso, você não abre mais a Bíblia. Você não está nem aí com a Bíblia. Isso quando você ainda carrega a Bíblia. Né? Não, pastor, a minha Bíblia agora está no meu celular. Tá bom, se estiver no celular, tá bom. Mas não adianta você ter a Bíblia no celular. Não adianta você ter a Bíblia no seu iPad. Você precisa ler e comer a palavra de Deus. Ano que vem, nós vamos fazer uma campanha de janeiro até dezembro para nós lermos a Bíblia inteira. E nós vamos cobrar isso dos dirigentes. Nós vamos cobrar da liderança. Nós precisamos ler Bíblia. Irmãos, nós precisamos ter orientação da palavra de Deus. Se você quer de verdade se safar desse mundo de trevas, das ações do diabo, você precisa, como Jesus, ter a Bíblia na ponta da língua, para que no momento certo você possa usá-la como arma contra o inimigo. Que mais? Reconheça a existência de poderes espirituais malignos no mundo. Tem gente que não acredita. Ah, pastor, isso aí não existe. Né? Tem gente que acha que o diabo não existe. Não, pastor, eles ficam pintando o diabo de chifre, todo vermelho. Irmão, você está pensando que o diabo é feio daquele jeito? O diabo é a coisa mais linda do mundo. Por isso que ele engana. O diabo, ele vem com os sapatinhos de... Como é que é? É isso aí. Você nem percebe.
Ele te engana, ele engana jovens, moças, rapazes, homens casados, mulheres casadas, filhos, parentes. Ele engana. Por isto que Tiago disse, portanto se submetam a Deus, ou seja, se submetam, escutem, ouça, obedeça a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E como é que o diabo vai fugir, irmãos? Quando você tem conhecimento da palavra de Deus. Se você não tiver conhecimento, não tem. Jesus, quando foi tentado, ele falou para o diabo, ô diabo, o que você está pensando? Você sabe quem eu sou, não sabe? Nós andávamos juntos lá em cima. E agora você está levando uma comigo? Foi assim que Jesus fez com o diabo? Ô diabo, vai tentar outro, camarada. Eu sou filho de Deus. Foi isso que ele falou? Jesus usou a palavra para poder expulsar aquele demônio. E foi o próprio diabo que foi tentar Jesus. Foi oferecer as coisas. Olha o que ele oferece. Olha, subiu no pináculo do templo, está vendo o mundo? Tudo isso aqui eu te darei. Olha só o que ele diz. Tudo isso te darei se você me servir. Ou seja, é dele. O mundo é do diabo. Que mais, pastor? Abstenha-se da prática consciente, voluntária e maliciosa do pecado. O que nós lemos agora aqui no livro de Efésios? Exatamente isto. Mas a imundície, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém os santos. Tá? Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrice, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, nós devemos viver em ações de graça. E ele começa a falar. E lá no versículo 8 ele fala, pois antigamente vocês eram o que? Trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então se vocês são luz, andar como filho da luz. Eu tenho que andar como filho da luz. Agora, irmãos, João na ilha de Patmos, ele escreveu o seguinte no capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Eu estou sujeito? Estou. Você está? Estamos. Mas tem uma coisa, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, tenha consciência, não faça as coisas de forma voluntária. Não vive pecando, errando. Porque chega uma hora, irmão, que o Espírito Santo fala assim, poxa vida, esse camarada não para de pecar. Por fim, esteja atento às áreas de atuação de Satanás no mundo à sua volta. Esteja atento, nós estamos numa guerra. Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo, lá em João 12:31. O próprio Jesus disse que ele é o príncipe. Ele está aí. E vou falar uma coisa para os irmãos. Nós, mês passado, falamos sobre o poder de Deus. Esse mês nós estamos falando sobre batalha espiritual. Irmãos, vocês não imaginam quantos problemas ministeriais têm se levantado nesses últimos dias. Mas é muita coisa. Coisa que você fala, pastor, não é possível. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não gosta que nós batemos nessas teclas. Ele não gosta que o pastor, seja o pastor Ismael, seja você que é de congregação, fale contra o pecado. Ele não gosta que você fale para a tua igreja, que a tua igreja precisa ser cheia do poder de Deus. Ele não gosta que você fale para a sua igreja que ela precisa voltar a falar línguas estranhas. Ele não gosta que você fale para a igreja que nós precisamos ser santificados dia após dia. Não! Então ele se levanta tentando de todas as formas nos tirar do foco, mas há poder no nome de Jesus. Nada vai nos tirar do foco. Nós vamos continuar falando contra o pecado. Nós vamos continuar dizendo para a igreja que a igreja vencedora é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que dá valor aos dons espirituais, é uma igreja de verdade avivada. Esta é a igreja que vence o mundo e vence a batalha espiritual. É só esta igreja.
Não tem outra igreja fora esta. A igreja de Jesus é isto, porque a palavra de Deus diz que o evangelho é poder de Deus, mas também diz que é loucura. As pessoas não entendem, mas nós que tivemos uma experiência com o Espírito de Deus, nós sabemos, aleluia, que só venceremos se nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você crê nisto? Você crê nisto? Aquele que está em você é maior do que aquele que é o príncipe das trevas. Fique com essa reflexão. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Baixa a tua cabeça, oremos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa reflexão nesta noite. Eu te agradeço, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor tem nos alertado. O Senhor tem falado, Senhor.